Aposentadoria liberada. Vamos falar de um assunto importante, principalmente porque nós vamos ter mudança em breve. Hoje nós vamos falar sobre uma regra especial de aposentadoria mais vantajosa para homens de 60 anos de idade, que garante o pagamento integral, exatamente 100% do benefício. Se você tem dúvidas sobre o seu caso, quer contar a sua história, faz o seguinte: já corre aqui nos comentários. E se infelizmente você já fez o pedido no INSS, foi para a fila, foi retirado sem motivo, teve seu pedido negado, ou você recebia um benefício do INSS, teve seu benefício cortado, precisa de ajuda, vou deixar um telefone aqui nos comentários. Mas não deixa de correr, porque o tempo passa e as coisas mudam, e você que fica esperando, saiba que existem prazos para fazer o seu pedido junto ao INSS. Então vamos lá? Muitos homens acham que só existe aposentadoria aos 65 anos de idade, mas existe uma opção chamada regra de pedágio de 100%, que pode permitir uma aposentadoria aos 60 anos com pagamento integral da média das contribuições. Essa regra pode fazer o seguinte: fazer você aposentar antes, exatamente, pode antecipar a aposentadoria em até 5 anos e evitar descontos no seu benefício. É importante saber disso, porque é a diferença entre você esperar até 65 anos de idade e usar a regra que pode chegar a 40% a mais no valor do seu benefício. Então vamos lá? Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita essa oportunidade agora. Já corre, se inscreve aqui no canal, porque é de graça, você não paga absolutamente nada. Só não esquece de compartilhar essa informação lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para ajudar mais gente. Nós estamos falando de mudanças que podem acontecer em breve, porque a idade do brasileiro está aumentando. Nós tivemos uma situação parecida com essa no governo anterior. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro mudou as regras e acabou com a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Antigamente, bastava pagar o INSS, não importava a idade, você aposentava. Então, para não prejudicar quem já estava perto de se aposentar, surgiram algumas regras de mudança, chamadas de regra de transição. O INSS não adota essa regra automaticamente. Não, o INSS não faz nada automático. Você que precisa ter o interesse de correr atrás. Você precisa conhecer a regra e provar que tem o direito. Se não fizer isso, tá, acaba deixando dinheiro na mesa, deixando tudo para o INSS. Então vamos lá. Antes de 13 de novembro de 2019, anote bem essa data, 13 de novembro de 2019, o homem precisava do quê? Só de 35 anos de INSS para aposentar por tempo de contribuição, sem uma idade mínima exigida. Com a reforma da Previdência, a regra geral passou a ser a seguinte: homem, 65 anos de idade, pelo menos 15 anos de contribuição. Para tentar diminuir o problema, vieram as regras de transição. Entre elas, a regra que eu vou falar para vocês aqui hoje. A única que ainda está valendo, que é a regra de 100%. Para usar essa regra de pedágio 100%, é preciso cumprir 3 coisas ao mesmo tempo. Então vamos entender juntos aqui? Primeiro, a idade de 60 anos completos no dia do pedido, a carência mínima de 15 anos de contribuição válidas para a carência e o comprimento do tempo de contribuição somado ao pedágio. Vamos lá. Carência não é a mesma coisa que tempo de INSS pago. O tempo de contribuição é todo o período que você trabalhou e contribuiu. Carência é o tempo mínimo de contribuições mensais feitas em dia para que o direito seja dado ao benefício. Então, no momento que você vai pedir, você tem que estar pagando pelo menos há 15 anos para ter direito. As contribuições pagas em atraso podem contar como tempo, mas muitas vezes não contam como carência. Então, é comum ver a pessoa que está pagando há muito tempo o INSS, acha que vai aposentar e descobre que não cumpriu a carência. Então vamos lá. Eu vou pagar tudo de atrasado, se eu tenho como pagar, mas eu não tenho 15 anos pago, não adianta nada. Agora eu vou explicar como calcular o pedágio de 100%. Se você chegou até aqui, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber que você está recebendo os vídeos. E aproveita a oportunidade, esse canal tem mais de 1 milhão de inscritos e inscritas.
Então deixa um comentário. O que você escreve aqui pode e deve chegar até as nossas autoridades. Assim eles vão saber o que você precisa. Vamos lá. Pega os seus documentos agora e verifique quanto tempo de INSS pago você tinha em 13 de novembro de 2019. Vamos lá? Conta com cuidado cada dia. Identifique quanto faltava para você completar 35 anos de contribuição exigido na regra antiga. Então, pelo pedágio, ele é igual ao tempo que faltava para você atingir os 35. Ou seja, você deve cumprir o tempo que faltava mais o tempo de pedágio. Vamos dar um exemplo aqui? Se você em 13 de novembro de 2019 tinha 32 anos de contribuição, faltavam 3 anos para os 35, o pedágio é de mais 3 anos. Assim, a partir daquela data, você precisa trabalhar os 3 anos que faltava, mais outros 3 anos de pedágio de 100%, portanto, 6 anos. Vamos dar um exemplo prático. Um senhor que em 13 de novembro de 2019 tinha 34 anos e 6 meses de contribuição, ele já tinha 60 anos de idade. Pô, uma sacanagem. Faltava 6 meses para completar os 35 anos. O pedágio de 100% seria, portanto, mais 6 meses. Somando, ele teria, portanto, que trabalhar 12 meses após a reforma da Previdência. Se ele continuou trabalhando normalmente, em 13 de novembro de 2020, ele já poderia pedir a aposentadoria integral. Se ele não sabia disso e só pediu depois, perdeu meses de benefício, porque o INSS paga a partir da data em que você pede o benefício. Então, às vezes ele ficou trabalhando, não sabia, achou que não aposentava e perdeu esses meses. Então, o grande diferencial dessa regra é o cálculo do benefício. A regra do pedágio de 100% gera 100% da média salarial de contribuições desde julho de 1994, sem fator que diminui, sem o famoso fator previdenciário redutor. Então, para entender a diferença, pela regra geral de aposentadoria por idade, o benefício começa em 60% da média e aumenta 2 pontos percentuais por ano que passar de 20 anos de contribuição para os homens. Então, um homem que se aposenta com 65 anos de idade e 20 anos de INSS pago, ele recebe 60% da sua média salarial. Se a média fosse de R$4.000, ele receberia R$2.400. Pela regra do pedágio de 100%, ele recebe R$4.000 integrais. Então, ao longo de um ano, a diferença seria grande. Ao longo de 10 anos, a perda pode ser gigantesca. Por isso, vale a pena planejar bem e, às vezes, vale a pena contribuir por mais tempo para se enquadrar nessa regra. Olha, existem outras regras de transição, como, por exemplo, o pedágio de 50%, que não exige uma idade mínima, mas costuma aplicar o fator previdenciário, reduzindo muito o valor da sua aposentadoria. Por isso, mesmo que 50% apareça atraente, muito embora muitas pessoas já não consigam mais usar essa regra, o 100% costuma ser financeiramente superior, mais vantajoso. Então vamos lá. Para ter direito é preciso você checar todo o seu histórico de pagamento de INSS. Onde você vê isso? No seu cadastro do INSS, que é o CNIS. Muitos erros acontecem no cadastro. Vínculos antigos que não aparecem, contribuições que não foram somadas, computadas, tempo de trabalho rural ou militar que não foram averbados, ou atividades que fazem mal à sua saúde, atividades insalubres que poderiam ter sido convertidas com um tempo maior. Esses períodos exigem o quê? Provas, como carteira de trabalho, contratos de trabalho, certidões e laudos técnicos, como, por exemplo, o perfil profissiográfico previdenciário, é o PPP, que você consegue lá no escritório, no RH da sua empresa. Então, fazer o levantamento sozinho desses documentos pode ser arriscado. Um cálculo errado do tempo que falta para 2019, uma contribuição esquecida ou uma interpretação errada podem levar a um pedido negado do INSS. Exatamente, seu pedido
pode ser negado. Então, se você é homem, tem 60 anos de idade completos, ou está perto disso, e tem mais do que 30 anos de contribuição, pode ser um candidato à aposentadoria pela regra do pedágio de 100%. O caminho é fechar o tempo exato de contribuição até 13 de novembro de 2019, ver quanto faltava para os 35 anos, dobrar esse tempo que faltava para achar o pedágio e verificar se, somando tudo, você atende à idade, carência e tempo. O prêmio é poder se aposentar antes dos 65 anos com benefício integral, que costuma ser um valor bem melhor e é das melhores opções entre as regras de transição do INSS. Na dúvida, procure sempre um advogado especialista aí na sua cidade, na sua região, para que ele possa analisar, estudar o seu caso e ver se realmente vale a pena você optar, né, por essa situação ou esperar mais tempo, pagar mais INSS. A questão é, não deixa para depois, porque eu tenho uma notícia aqui para você que chegou até o final desse vídeo. Já estão estudando uma nova reforma da Previdência prevista para os próximos anos. Então corre atrás enquanto ainda há tempo. Vou aguardar aqui seu comentário. Não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que Deus abençoe a cada um de vocês que chegou até aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.